partir de agora gravando e vou compartilhar a tela para que nós possamos dar continuidade. Compartilhando. Aí. Ok. Deixa eu só ir para frente aqui, onde nós paramos justamente aqui. Bom, agora vem a questão da matemática, o bicho de 7 cabeças, que não é de 7 cabeças, de 8, né? É infinito. O 8 é o símbolo infinito, né? Mas é importante aí, a matemática é uma outra questão que também para nós não é fácil. Não é fácil, não porque a gente não consegue aprender, consegue, mas matemática realmente para muita gente é a dificuldade à parte. Bom, um ponto importante, assim como a linguagem falada, nós temos, em nossa estrutura neural, a capacidade de reconhecer e de lidar com quantidades, com dimensão espacial, digamos assim, com quantidades espaciais. Nós temos isso de modo natural. Agora, daí você aprender a contar, calcular, multiplicar, dividir, representar numericamente estas grandezas, é outra história. É a mesma coisa da fala. Falar, você naturalmente você tem, mas você não tem a capacidade de escrita, porque você tem que aprender a escrita. A matemática é a mesma coisa. Você tem a capacidade, você já nasceu com a capacidade de ver, de identificar quantidades, você consegue identificar quantidades, você vai contar e fazer o uso dessas quantidades de maneira prática, de maneira padronizada, harmoniosa, e isso você tem que aprender. Tá? Agora, um detalhe importante, nós já nascemos com esta capacidade de identificar as quantidades. A criança consegue identificar. Ela não sabe contar, ela não conhece os números. Estes têm que ser aprendidos. Agora, identificar quantidade, ela sabe. Tanto é que o autor coloca claramente aí, quando você mostra a criança determinada quantidade de objetos e você esconde alguns, a criança acha estranho, passa a compreender que alguma coisa diferente aconteceu. Agora, ela não sabe dizer que está menos, que está maior, que é menor, que ela não sabe dizer a quantidade, mas ela sabe identificar que houve um estranhamento naquele processo. É isso que identifica a capacidade de perceber quantidades, de identificar quantidades. Então, nós nascemos já com esta capacidade desenvolvida. E o autor vai além, Não é exclusividade humana. Alguns animais também possuem esta capacidade. E ela vai dar o exemplo, inclusive, dos macacos, que para sobreviver, ele tem que saber escolher a quantidade de bananas de um cacho de bananas, por exemplo. Então, ele tem a noção de quantidades. Ele conhece número? Não. Ele sabe contar? Não. Mas ele tem a capacidade de identificar grandezas. Então, isso não é uma exclusividade humana. Então, isso já está presente na estrutura neural dos macacos, por exemplo, dos pombos. O pombo, inclusive, tem uma capacidade de localização, de retorno para casa. Por isso que os pombos-correios são utilizados. Então, é impressionante isso. É uma capacidade de localização espacial. Então, isso é próprio de certos animais, não é exclusividade humana. Bom, a isso o autor chama de numerosidade ou senso numérico. Senso numérico não se refere a números, a
quantidade identificada por uma grafia em números. Numerosidade é apenas a capacidade humana, ou senso numérico, a capacidade humana ou de animais, a identificar quantidades. Ponto final. É apenas um termo utilizado pela ciência, pela neurociência, para falar sobre isso. Em vez de ele falar lá que é a capacidade humana de identificar quantidades, ele fala assim, senso numérico, pronto. Reduziu tudo isso a um termo. A terminologia é para sintetizar. Então, senso numérico é isso. Tá? Prontinho. Bom, aí o seguinte, a partir dali, começa, então, o estudo da matemática. Agora vamos começar, então, a identificar essas quantidades de uma outra forma. Então, a forma que nós utilizamos para introduzir o aprendizado numérico, matemático, é através da fileira de números. A fileira de números é o primeiro instrumento que você vai utilizar para a criança começar a apropriar a aprendizagem da matemática. Por isso que na educação infantil, e até mesmo lá na maternal, já coloca na parede a fila de números. A fila de números é uma tentativa de expressão espacial, tá? Então, isso é uma expressão espacial entre o zero e o que está mais à direita, né? Então, quanto mais longe do ponto inicial, maior é a quantidade, é a questão da expressão espacial numérica. Então, entre o 0 e 1, o espaço é menor, o 0 e o 2, o espaço é um pouco maior, o 0 e o 6, maior ainda. Então, isso é uma questão espacial. É uma forma, uma estratégia que nós desenvolvemos, os seres humanos desenvolveu, para expressar uma questão espacial. E, a partir dali, desenvolveu alguns sinais gráficos que representam essa espacialidade. Então, entre o 0 e o 1, o 0 e o 2, o 0 e o 3, então fez a fileira de números. Então, qual a importância da fileira de números? A fileira de números é uma estratégia da matemática, do ensino da matemática, para a criança perceber a diferença espacial entre grandezas. Vai aproveitar a ideia de identificar quantidade, grandezas de quantidades, e vai tentar graficamente expressar isso através de uma fileira de números. Ok? Beleza? Isso é muito simples. Agora, isso daí, gente, é extremamente importante. Por que é extremamente importante? Porque a fileira de números, ela é o início de um processo de visualização espacial. Então, se a criança apropria dessa expressão, essa fileira de números, ela começa a entender que o 6 é maior do que o 4, do que o 2, do que o 3, do que o 5, do que o 1, do que o 0. São grandezas espaciais porque estão mais distantes do ponto inicial, que é o 0. Tá? Então, essa expressão, essa fila de números, já vai pegar da capacidade natural da criança tem, que todo ser humano tem, que é a questão de quantidade, e vai tentar expressá-la graficamente. Ok? Tem um microfone aberto. Verifique, por favor. Muito bem. Então, as lesões nesta parte do cérebro. Quem está com o microfone aberto? É você, Flávia? Não sei se é. Não é eu. Não é eu. Liguei só para responder. Isso. Não. Não. Agora não é você, não. Não apareceu o nome da pessoa que está aberto, não. Então, ó,
A lesão nesta área do cérebro, né, podem promover perda da capacidade de operações, descalculia. O que é descalculia? Descalculia é quando a pessoa perde a capacidade de fazer operações com os números. Tá? Então, isso chama descalculia. Né? Perda de referências espaciais, esquerda, direita, em cima e embaixo, frente, atrás. Então, a lesão nesta área pode promover isso. Tá? Se a lesão ocorrer no hemisfério esquerdo desta região, a descalculia ocorre, mas a pessoa conserve a capacidade de identificação das quantidades e ainda soma aproximadas, então consegue desenvolver. Então, se é do lado esquerdo, descalculia ocorre, mas a pessoa não perde toda a capacidade de identificação de quantidades. Isso por quê, gente? A descalculia ela pode ocorrer também no caso das pessoas que têm dislexia, tá? Mas não é consequência dela. Veja bem, dislexia para a leitura, descalculia para os cálculos. Geralmente, a descalculia é resultante de um processo de lesão, tá? Às vezes séria, às vezes não muito séria. Ok? A neuroimagem indica que o lobo parietal desempenha funções nas ações que envolvem comparação de quantidades. Comparação de quantidades, você desenvolve isso através de cálculos. Você aprende a calcular essas quantidades. Então, operação de quantidades, comparação de quantidades, requer cálculo. Por isso que, quando há lesão, há descalculia. Tá? Bom, a matemática no cérebro, a percepção de magnitude da fileira dos números, né? Que está aqui a quantidade de fileiras de números, essa espacialidade, né, de magnitudes, é nesta região do cérebro que ela vai acontecer. Nesta região do cérebro, que é a mesma região de leitura, aqui também acontece a região de leitura, tá? Então, há duas partes que são comuns à região de leitura. Na matemática, você, para aprender matemática, tem que usar essas três funções, basicamente. Né? Então, aqui acontece a percepção de magnitude. Aqui já é a representação simbólica. É o que acontece com as letras na escrita, na leitura. Então, reconhecer esse número. E aqui, os sons, o que esses símbolos representam verbalmente. Tá? Então, para você aprender matemática, essas três áreas do cérebro têm que estar trabalhando automaticamente. Tá? Então, em acordo. Então, não existe um lugar específico da matemática. Existe um lugar da percepção de quantidades, tá? De magnitudes. Isso é uma função natural. Agora, não existe no cérebro lugar de matemática. A matemática, assim como a leitura, como a escrita, tem que ser aprendido. Pronto, fim de papo. Então, você pode aprender matemática, como pode aprender português, como pode aprender a ler e escrever. É o mesmo processo. Tá? Algumas pessoas têm mais dificuldades, outras têm mais facilidades. Normal. Tá? E aí, para isso, existe o modelo do triplo código. Então, vamos entender isso aqui, porque o triplo código ele é importantíssimo. O triplo código na matemática está para a matemática, assim como está aquela teoria das duas vias, né? Lá na leitura. O que é o triplo código, então? Vamos entender isso daqui. Primeiro, é a percepção da magnitude. Segundo, o que é? Esse é o terceiro, né? O segundo é aqui a representação visual e a representação verbal numérica. Então, esses são os triplos códigos. Lembra que na leitura você tem uma via e outra via
e as duas vias têm que ser mandadas para o centro para esse processamento. Aqui, no caso, não. Tá? Na matemática é mais simples do que na leitura e na escrita. Tá? Ok? Então, olha, a fileira dos números, né? Vamos voltar nessa questão aqui do cérebro. Aqui, ó. Então, ó, o modelo triplo, né? Aqui nesta área, no lobo parietal, a percepção de quantidade fileira numérica, como eu vi no slide passado. Aqui embaixo, a área de decodificação de algarismos arábicos, né? A representação simbólica, que é a mesma área da letra, né? Da representação simbólica da letra, da leitura, né? Da escrita. E nós temos aqui a área, né, da representação verbal. Esse é o triplo código. Tá? Então, percepção de quantidade, decodificação de algarismo, representação verbal do algarismo. Triplo código é isso. Tá? Então, guarda isso aí. Aí acontece, há uma interação, né? Tudo isso para esta área central. Aqui é que se dá o processamento. Né? Então, há uma comunicação com essa área. Tá? Então, é importante porque, no caso da leitura da escrita, o processo se dá aqui, no centro do cérebro, né? O que nós chamamos de amígdala, né? Cerebral. Na matemática, não. Na matemática é aqui, né? No lobo parietal. É aí, na percepção de quantidade de fileiras e sua representação simbólica e de fala dessa visão de quantidades. Tá? Por isso que aquela fileira de numérica ela é importante, porque ela é aqui que se dá todo o processamento. Tá? É importante saber disso. Tá? Esses circuitos já estão prontos com 5 anos de idade. Então, a partir de 5 anos de idade, a criança já pode aprender a fazer cálculos. Por isso que até lá é conhecer os números, conhecer como é que ele representa quantidades, trabalhar a questão até mesmo já de parte física concreta, desenvolver isso, porque com 5 anos ele começa a lidar com facilidade com essas coisas. Tá? Algumas informações importantes. O treino nas atividades matemáticas promove a formação de estabilização das conexões nervosas necessárias para o bom funcionamento das áreas cerebrais. Ou seja, decorar, treinar é importante. Comece com a questão das representações concretas. Vai passando, vai desenvolvendo, fazendo com que a criança treine até saber de cor, sem problema nenhum. Tá? A tabuada é feita assim, tem que aprender, senão a coisa não funciona. Tá? Então, é importante saber disso. As representações verbais dos algarismos numéricos, né, é a mesma região responsável pelos algarismos alfabéticos. Como eu falei com você, na occipital, na parte de trás do cérebro, aquela parte amarela que eu mostrei na tela anterior, onde vai se dar a parte simbólica, tá? Simbólica, né? Do número e da letra, que vai ativar a parte da fala, do som, lá no hemisfério do lobo parietal, na parte frontal do cérebro, lado esquerdo. Tá? Então, é importante saber que o lado esquerdo, da parte frontal, é que é responsável pela fala desta representação verbal, né? É a apresentação verbal daquela representação numérica dos símbolos. Né? O 7 é a palavra 7, especificamente. Tá? Há uma semelhança entre o processamento numérico e o processamento da leitura. Sim, há uma semelhança, por quê? Porque as áreas que responsáveis pela matemática e pela escrita e leitura são as mesmas. Tá? O que muda é apenas o lobo parietal, onde se dá a noção de quantidades. Deixa eu molhar a palavra aqui. Muito bem. Então, olha só. Nós vimos aí, inclusive eu peguei essa parte aqui, o Marcos, lembra do Marcos, né? O Marcos está aí, né? Como é que você tem essa capacidade de ler um texto desse, né? Mas é por quê? Porque essas duas regiões são as mesmas, são comuns
tanto da leitura, da escrita e da matemática. Tá? Por quê? Porque o número 7, 1, 3, 2, né? São símbolos como A, B, C, D, E. É a mesma coisa. Tá? Enquanto que a sua representação de fala se dá nesta região. Então, nesta região se dá a fala, tanto dos números simbólicos quanto das grafias do alfabeto. E aqui, agora, a questão de cálculo se dá nesta área. Né? Então, lobo parietal. Eu não sei se vocês já ouviram falar em taquigrafia. Alguém aí conhece taquigrafia? Taquigrafia é uma outra linguagem muito apropriada nos cartórios antigos, onde a pessoa consegue digitar, transcrever toda a fala de uma pessoa na velocidade normal da pessoa, através de símbolos que você aprende a decodificar rapidamente. Então, às vezes, uma vez você escrever uma palavra inteira, você põe um símbolo específico que quer dizer uma palavra inteira. Então, isso é uma outra linguagem. Tá? Existe alguns cursos de taquigrafia no Brasil ainda, e você aprende a escrever rapidamente tudo o que eu falo aqui, você consegue escrever nesta velocidade da minha fala, tudo sem perder uma palavra sequer, através de símbolos curtos. Tá? Então, este é um pequeno texto que serve para você perceber que por que isso acontece? Porque você tem na mesma grafia, né, a representação dessas duas áreas cerebrais. Bom, voltando para deixa eu ver aqui. Ok. Considerações importantes. Quando o indivíduo faz comparações de números e quantidades, tanto a área direita quanto a área esquerda do lobo parietal estão ativadas. Então, olha, qualquer tipo de comparação de números e de quantidades, essas duas áreas, aqui visto por cima e aqui visto do lado esquerdo, né, essas duas áreas são ativadas simultaneamente. Tá? Então, comparação, porque é reflexão, não é fala, não é símbolo, é apenas comparação. Então, essa comparação de quantidades e números, ativa-se essas duas áreas no lobo parietal. Né? Então, no lobo parietal, aqui ocorre a ativação. Isso aí se viu através de imagens, né? Que a pessoa pensando e vendo e foi registrando esses circuitos neurais em ativação. Agora, quando o indivíduo faz operações de multiplicação, a área ativada é só o lado esquerdo. Então, comparação de quantidade com o número, as duas áreas. A operação de multiplicação, que parece ser mais complicado, não é mais complicado para o cérebro, porque o cérebro só vai trabalhar no lado esquerdo. Por isso, quando você teve um acidente e perde essa noção, você perde a capacidade de fazer a operação. Né? Porque você perdeu a capacidade de calcular. Descalculia. Você perdeu a capacidade de calcular. Né? Então, a multiplicação é um cálculo. Agora, quando as operações exigem precisão, eu tenho que buscar o mais exato possível, né? Essa área esquerda do lobo pré-frontal, né? A parte da frente do cérebro, é ativada, junto com essa parte do lado esquerdo do lobo parietal. Então, olha só, numa multiplicação que não tem precisão, que você não tem preocupado em ter precisão, só essa parte. Se tem precisão, se exige, né, que
seja ativada aquela parte de precisão exata, aí trabalha em conjunto essas duas áreas. Quando a operação são aproximadas, tá? Só uma aproximação, então já não é mais a parte dianteira, é a parte traseira do cérebro, é onde está ligada a visão, tá? Então, aqui é apenas aproximado, a média, né? Digamos assim, aproximação intermediária, né? É uma área que não vai exigir precisão. Então, essa área é ativada. Bom, o hemisfério esquerdo, então, calcula. O hemisfério direito faz estimativas. Tá? Comparar quantidades e avaliar números envolve ambos os lados. Que é aquela primeira imagem que nós passamos ali. Tá? Outra coisa importante. Com 2 anos, a criança já possui a capacidade de contar e até a lidar com somas e subtrações estimadas e imprecisas, porque ainda trabalha muito a parte occipital, da parte de trás do cérebro. Tá? Não é preciso. Com 2 anos, a criança já começa a aprender a fazer isso. Tá? Ela começa a apropriar desta capacidade de lidar com somas, né? De representar essas quantidades. As operações matemáticas mais precisas só serão possíveis com o amadurecimento da área central do esquerdo frontal, né? Da frente do cérebro, que é responsável pela fala, né? Aquela parte do desenvolvimento da fala. Tá? Então, é importante. Alunos com dificuldade de linguagem verbal, né? Por exemplo, dislexia, poderá ter dificuldade na matemática. Poderá. Não necessariamente, mas pode ocorrer. A possibilidade disso é maior. Né? A dislexia está para a leitura, assim como a descalculia está para a matemática. Tá? Então, ou seja, a dislexia é um distúrbio neural que provoca dificuldade na leitura. A descalculia é um distúrbio neural provocado por acidente, por lesão, que dificulta a operação matemática, porque lesa a parte do lado esquerdo do lobo parietal, que é responsável pelo cálculo, né? Por isso vem a descalculia. A dislexia pode ser diagnosticada e tratada, então tem que buscar alternativas para isso. Já a descalculia, pouco se sabe sobre essa área. Então, o que difere descalculia da dislexia é que a dislexia, por ser mais comum e por ser mais fácil de identificar, a dislexia já tem mais estudos sobre o caso. A descalculia já é menos conhecida, ela tem, então, buscar soluções alternativas, como o uso de equipamentos de calculadora, de planilhas de Excel, fazer cálculo, para que você possa desenvolver essas capacidades. Então, a descalculia é menos estudada em relação, se sabe menos sobre descalculia do que dislexia. Ok? Então, é basicamente isso. Embora sejam problemas diferentes, um indivíduo pode ter dislexia e descalculia. Em ambos os casos, é preciso orientação especializada para a elaboração de diagnóstico e alternativa. Então, é muita infelicidade, mas a criança pode ter os dois, tá? Então, tem que ter muita capacidade do professor de observação. Observe se o aluno que é dislexo tem também dificuldade com cálculos em matemática. Se tiver também, pode ser uma coisa pode estar associada à outra. Pode, tá? Não necessariamente. E quem vai fazer o diagnóstico não é você, professor, é
o especialista naquela área. Tá? Por isso existem os médicos. Ter dificuldades em matemática não significa ter descalculia. Tá? Só pela dificuldade, não. Tá? Quem tem descalculia vê a matemática e um número como uma língua estrangeira e não é capaz de compreender os conceitos ou as ideias ligadas à matemática. A descalculia só pode ser diagnosticada por profissional especializado. Então, por ser pouco conhecido, também dificulta, inclusive, o diagnóstico e a aprendizagem sobre o assunto. Galera, é isso, tá? Fizemos aí uma passagem rápida por todos os slides para que nós possamos rever a prova. A prova será feita conforme como foi anunciado hoje para vocês, do mesmo processo que nós fizemos na última, né? Então, por favor, mande para o e-mail institucional. Algumas pessoas estão enviando o meu e-mail pessoal, principalmente os alunos do 8º período. Está acostumado a mandar para o meu e-mail pessoal, e agora a instituição pediu para mandar para o e-mail institucional. E por quê, gente? Porque numa avaliação do MEC, nós temos que mostrar o que nós estamos fazendo em termos da instituição. Então, não é mais pessoal, tem que ser institucional. Então, por isso que eu pedi para mandar os trabalhos para o institucional, que é prof.fonteboa, com F normal, @fans.edu.br. Tá? Então, por favor, mande para mim lá. A prova tem que ser entregue lá também. Tá? Porque senão eu fico caçando prova aqui, caça prova ali. Não, é tudo num lugar só, tudo no e-mail. Tá bom? Eu espero que eu consiga, eu não sei como é que vai ser, porque amanhã eu vou ao médico, mas se eu conseguir, assim que eu receber as provas, já corrijo de uma vez, já lanço a nota, e se eu não corrigir aqui, a minha esposa vai corrigir para mim, vou dar um trabalhinho para ela, né? Vou fazer as respostas, ela vai comparar para mim, ler para mim, e eu vou estar certo, errado, e assim eu vou tentar corrigir a prova de vocês oralmente, com a minha esposa me auxiliando aqui. Eu não sei como é que vai ser a partir de amanhã. Ok, gente? No mais é isso. Agradeço. Não tem a primeira lista de presença, tá? E só gostaria de lembrar a vocês, hoje é dia 20, não é isso? E hoje se comemora o Dia do Poeta, viu? Vocês não sabiam disso? Eu sei porque eu aventuro na poesia. Então, hoje é o Dia do Poeta. Ok? Valeu, galera. Agradeço a paciência comigo e até a próxima, se Deus quiser. Alô? Com Deus. Boa noite para vocês. Melhoras. Obrigado. Boa sorte.